A paz do Senhor. Atos, no capítulo 24, o versículo 14. Mas confesso-te isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo quanto está escrito, na lei e nos profetas. Aqui o apóstolo Paulo estava sendo acusado de pertencer a uma seita. E esta acusação era uma acusação seríssima. Atos 24 e o versículo 27. Aqui, Paulo, por ser acusado de pertencer a uma seita, ele ficou preso. A palavra seita é no Novo Testamento grego. Aparece a palavra hairices, que quer dizer escolha, opinião, divisão entre os cristãos, modo de pensar, de agir em determinado grupo. Um grupo isolado, que tem um modo isolado, uma opinião própria, uma opinião isolada, uma escolha própria, uma escolha isolada. Então isso é seita. Dentro da religião, dentro da igreja, tudo aquilo que não tem apoio bíblico é seita. Independentemente se o grupo for grande ou pequeno. Pode ser grande, pode ser bem organizado, aparentemente próspero, mas se não estiver apoiado nas escrituras sagradas, na palavra de Deus, é seita, porque tem uma decisão própria, tem um pensamento próprio, ou seja, não está apoiado totalmente na Bíblia. Quem sabe em partes sim, em partes não. Como no caso dos acusadores do apóstolo Paulo. Muitos deles religiosos, os fariseus. Em partes, eles acreditavam no texto sagrado, só que em partes baseado em opinião própria, baseado em pensamento, em escolhas próprias. Então isto é seita. E aqui o apóstolo Paulo, na última parte do versículo 14, de Atos 24, ele diz assim: assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Veja bem que aqui o apóstolo Paulo ele foi bem firme e bem claro, crendo tudo quanto está escrito. Não é crendo simplesmente em uma parte, mas tudo o que está escrito. Aonde? Na lei e nos profetas. Quando o apóstolo Paulo ele fala na lei e nos profetas, aqui ele está se referindo a toda a Bíblia Sagrada. Isto é de Gênesis até Malaquias, que até então era a Bíblia que o apóstolo Paulo usava, a Bíblia que Cristo usou. Ainda não existia o Novo Testamento. E a Taná, que é a Bíblia em hebraico, ela tem 3 divisões. E as divisões são esta, em hebraico: Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, lei, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Isto é Torá, ou lei, ou Pentateuco, enfim, da forma que achar melhor. E Neviim, os profetas. E depois os escritos. Então aparece 3 divisões. E essas 3 divisões também ela pode ser resumida em 2, como diz aqui o apóstolo Paulo, na lei e nos profetas. Por que pode ser dividida em apenas 2 ao invés de 3? Porque na lei nós já vamos encontrar os escritos. Por exemplo, quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, ali mostra o cântico de Moisés, um escrito ou salmo. Em Isaías, no capítulo 12, aquele capítulo é um capítulo poético, é o escrito ou salmo. Então, quando fala lei e os profetas, está apontando para toda a Bíblia Sagrada, isto é, de Gênesis até Malaquias, porque existem 3 divisões, e essas 3 podem estar
pode ser resumida em duas, porque de uma forma automática, dentro dessas duas, já aparece as três divisões. Então, o apóstolo Paulo sendo acusado de pertencer a uma seita, e ele disse que ele vinha servindo a Deus dos seus pais e crendo em tudo que está escrito, tudo. Em outras palavras, em toda a Bíblia Sagrada. Ele fala na lei e nos profetas. Aqui realmente o apóstolo Paulo, de uma forma assim bem clara, até ele, para deixar bem claro, para deixar bem preciso, ele até usou repetição, né? Ele fala: sirvo ao Deus de nossos pais, crendo em tudo que está escrito. Quer dizer, toda a Bíblia. Ele volta a repetir: na lei e nos profetas. Então veja bem, amados, o que é seita? Aquilo que não tem apoio bíblico. Quando uma determinada igreja tem doutrina que não tem o apoio bíblico, isso é uma seita. Porque está baseado em quê? Baseado em uma escolha, baseado em opinião, baseado no modo de pensar e de agir de um determinado grupo. Então isto é seita. Veja bem, nos nossos dias, os samaritanos, a Bíblia deles é só os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, de Gênesis até Deuteronômio. É a Bíblia que os samaritanos acreditam que é inspirada pelo Espírito Santo. O restante, eles não acreditam. Os judeus, eles acreditam que a Bíblia é de Gênesis até Malaquias. O Novo Testamento, eles não acreditam que é a palavra de Deus ou inspirada pelo Espírito Santo. E depois tem a Igreja Romana, que a Bíblia deles tem 7 livros a mais. E esses 7 livros a mais, que está inserido na Bíblia, eles chamam de deuterocanônico. Isto quer dizer, são livros que faz parte do segundo cânon, ou faz parte da segunda inspiração. E os protestantes chamam de apócrifo. Apócrifo é uma palavra que vem do grego, que quer dizer duvidoso. E, infelizmente, ali existe muitas coisas estranhas, coisas que realmente geram muitas dúvidas. Então, aí aparecem os samaritanos, depois aparece os judeus e depois aparece a igreja romana. E isto é uma seita, porque o apóstolo Paulo aqui, ele não apontou somente para a lei, ele apontou para toda a Bíblia. Então o apóstolo Paulo já obedecia toda a Bíblia como palavra de Deus. Também o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e o versículo 17, o versículo 18 por ali, depois os irmãos podem estar conferindo, que Jesus disse: olha, eu não vim para destruir a lei ou os profetas. Então Jesus, ele confirma que a Bíblia não é somente os 5 primeiros livros, lei e os profetas, isto é, toda a Escritura Sagrada. Em outro texto, o apóstolo Paulo disse que toda a Escritura Sagrada, ela é divinamente inspirada para ensinar, para corrigir. Então, igreja deve estar apoiado na Bíblia Sagrada, palavra de Deus, toda a sua doutrina, Bíblia Sagrada, palavra de Deus. E a partir do momento
que sair da Bíblia Sagrada uma escolha, uma opinião, modo de pensar, de agir de um determinado grupo, então passa a ser seita, porque não está apoiado nos textos sagrados. Então que assim, amados, o Senhor Deus possa continuar nos abençoando cada um de nós, para que todos nós a cada dia possamos estar cada vez mais valorizando os textos sagrados, valorizando a palavra de Deus, que é um livro por excelência, que é um livro infalível, que é a santa e imutável palavra do Senhor nosso Deus. E que a cada dia, cada um de nós, possamos melhorar a nossa obediência. Nunca devemos se acomodar da forma que estamos, mas a cada dia servir com mais precisão. E que assim o Senhor Deus, a cada momento, possa nos transmitir a paz e a esperança para todos. Amém?